Vamos comer Bíblia! Muitas dicas secretas para você, tá bom? É isso aí. Hoje eu quero estar trazendo para vocês mais um estudo aqui para nós conhecer alguns personagens que viveu no século I, no século II, mais precisamente no século II. Algumas pessoas que foi grandes personagens da época. Pessoas considerados santos. Alguns foram realmente santos. Lutaram mesmo pela causa da Igreja de Deus. Outros foram simplesmente santos do pau ocos ou traidores da igreja. Então vamos conhecer aqui os nossos personagens. Aqui está. Hoje eu quero falar de um pouco, né? Sobre um personagem que diz a história que ele foi amigo de Inácio de Antioquia, um que eu já coloquei no vídeo aí, vou deixar aqui abaixo na descrição para vocês o link para vocês acessarem. Eu falei sobre ele. Esse Inácio de Antioquia, que eu fiz um vídeo sobre ele, ele foi discípulo de João, conheceu Paulo, conheceu Pedro, e ele julgava ser um substituto de Pedro. Que no meu ponto de vista, esse Inácio de Antioquia, ele não passou de um anticristo da época, tá? Então hoje eu quero estar falando para vocês de um outro personagem. Os historiadores afirmam que esse outro personagem que eu vou falar, os historiadores afirmam que este também foi aluno de João. E ele foi amigo de Inácio de Antioquia. Então vamos ver o que esse outro aprendeu. Se ele agiu como Inácio ou se ele teve uma outra visão. Então vamos ver o que ele aprendeu, qual eram as suas ideias. Vamos conhecer a história do bispo Policarpo. Bispo Policarpo. Então, através dos documentários deixados pelo próprio Inácio de Antioquia, pelos escritores Irineu de Lyon, que também foi outro escritor, Eusébio de Cesareia. Então, vários escritores publicaram alguma coisa sobre este famoso Policarpo, que, por sinal, você não vê falar sobre ele. Então, estes que eu acabei de dizer que são escritores, poderão ser os próximos que investigaremos as suas vidas. Ah, meu Deus do céu. Aí nós vamos investigar um a um e vamos trazer as histórias deles aqui, tá? Bom, vamos lá então. Em 1999, alguns fragmentos do século III e do século IV, não, do século VI, do século III ao século VI, alguns fragmentos foram encontrados. E entre eles tinha também um que falava sobre Policarpo. E foram publicados sob o nome de fragmentos de... Esse nome eu não sei falar. Ares. Conforme o relato de Apocalipse, em Esmirna era uma das 7 igrejas faladas em Apocalipse. E conforme o relato de Apocalipse, em Esmirna, onde este Policarpo era bispo, Policarpo era bispo da igreja de Esmirna, uma das igrejas do Apocalipse, as 7 igrejas, tá? Uma das 7. Então ali, segundo o relato de Apocalipse, ali tinha muitos falsos cristãos.
muitos falsos judeus, falsos cristãos não, falsos judeus. Aí está uma figura que ilustra Policarpo. O segundo, os mártires, não sei se ele foi o segundo, tá? Não sei quantos mártires houve. Mas Policarpo nasceu em 69 depois de Cristo, em Esmirna, Ásia Menor, atual Turquia. Policarpo foi discípulo do apóstolo João e teve a oportunidade de conhecer outros apóstolos que viveram com o mestre. Por si, eu acho que Pedro, quem sabe, Tiago, João, eu não sei se eles conheceram tudo estes, né? Policarpo foi escolhido e consagrado para ser o bispo de Esmirna pelo próprio apóstolo João, o evangelista, tá? João, então, segundo os historiadores, ele ungiu Policarpo para ser o bispo da igreja de Esmirna. Este foi um exemplo como bispo em Esmirna. Este Policarpo, segundo os historiadores, muitos queriam assassinar ele, queriam acabar com Policarpo. Policarpo fugiu algumas vezes para não ser assassinado, para não ser preso pelos governantes da época, os bons da boca, os religiosos da época, até mesmo os imperadores. Então Policarpo, ele fugia algumas vezes, só que teve uma vez que ele tomou uma decisão, falou, não vou fugir mais. Policarpo já estava com quase 86 anos, 85 e alguma coisa, já velho, falou, não vou fugir mais não, agora eu vou encarar, eu quero saber o que eles querem comigo, se quiser me matar, pode me matar. Aí, Policarpo, ele foi preso numa fazenda, só que as argós que foram prender ele pediu lá para tratarem bem, deram comida para os caras, para as pessoas, tudinho. Só que ele pediu que queria orar por 1 hora, se eles dariam 1 hora para ele orar. Aí ele foi, orou fervorosamente a Deus. A oração dele ultrapassou de 1 hora, chegou a 2 horas de oração. E ele foi levado para Roma para ser morto, ser um dos mártires, comido por leão, como foi Inácio, né? Inácio foi comido pelos leões. Então ele foi lá para ser martirizado também. Mas ele não temeu nada. Ele não temeu mais, né? Vai depois ler um trecho de Apocalipse que refere a esse. Apocalipse 2, acho que versículo 10, né? Vamos ver daqui a pouco, tá? Então Policarpo, segundo a história, ele foi morto, puseram ele para queimar vivo. Amarraram ele em uma madeira e puseram fogo nele. Mas o fogo não queimou Policarpo. As pessoas viram, é que nem a sarça ardente lá de Moisés, né? O fogo estava comendo solto, estava queimando tudo, menos Policarpo. Ele não foi queimado. Então, vendo que ele não era queimado, um soldado foi lá e feriu ele com a espada. Matou ele com a espada. Então, Policarpo foi morto à espada. Tá?
Este foi um exemplo como bispo em Esmirna. Ele foi avisado por Deus em sonho que seria queimado. Ele fugia, mas depois aceitou o seu destino. Ele não negou a fé. Ele não negou a fé. E como mártir, ele foi levado para ser morto. E morreu martirizado. Policarpo foi da época do imperador Marco Aurélio. Este já era velho, conforme eu disse, tinha 85 anos, próximo de 86 anos. E ele ouvia Deus falar literalmente com ele. Esse era um homem exemplo, um verdadeiro santo. Entendeu? Ele ouvia Deus falar com ele. Deus falou para ele, ó, eles vão queimar você vivo. Mas não temas. Diferente do seu amigo Inácio, esse tinha característica de homem de Deus. Inácio não. Inácio tinha característica de anticristo. Conforme o link que eu vou deixar aqui embaixo, vocês podem conferir o vídeo que eu fiz. Ou pesquise vocês mesmos. Mas, ao contrário, este Policarpo foi um verdadeiro exemplo de fé, a ponto de o fogo não ter tido poder sobre ele. E ele teve que ser morto por uma espada, conforme já citei. Esse teve uma experiência que Sadraque, Mesaque e Abednego tiveram. Encarou o fogo e não morreu. Tá? O fogo queimava, mas não queimava ele. Olha que maravilha, né? Fogo queimava, mas não queimava ele. Então, a gente vê que esse homem era um homem de Deus de verdade. Tá? Olha, muitos cristãos conhecem de cor a frase: ser fiel até a morte. Apocalipse 2:10. A última parte do Apocalipse 2:10 tem essa frase: ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. Essa mensagem aqui foi a mensagem que Deus deu a João para falar, para transmitir a Policarpo, que era pastor, vamos chamar assim, né? Bispo de Esmirna. Então, esta pequena frase faz parte da carta escrita à igreja de Esmirna. No mesmo versículo, um pouquinho antes, né? Antes dessa frase, já citada, lemos a seguinte: nada temais das coisas que há de padecer, eis que o diabo lançará algum de vós, no caso Policarpo, na prisão, para que sejais tentado, e tereis uma tribulação de 10 dias. Notemos que ser fiel até a morte não significa ser fiel até o fim da vida, até a velhice, mas significa ser fiel mesmo sob ameaça de martírio, de assassinato por causa da fé em Cristo. Policarpo de Esmirna, ele nasceu em 69 e morreu em 155. Foi um bispo da igreja de Esmirna do século II. De acordo com a obra, o martírio de Policarpo tinha ele 85 anos e alguns meses de vida. Então a gente vê que esse homem era um homem de Deus. Tá? É um homem de Deus realmente. Diferente de alguns outros. Só que ele não é lembrado. Algumas pessoas falam Santo Policarpo. Você já viu alguém fazer uma homenagem a Policarpo? Não. Você não viu isso. Nosso próximo personagem
a ser investigado é o tal Santo Irineu de Lyon. Irineu de Lyon, ele é de Lyon porque, na verdade, ele nasceu em Esmirna, o Irineu, segundo os comentaristas. Mas ele foi bispo, ele foi pastor na igreja de Lyon, tá? Na igreja de Lyon ele foi pastor ali. No nosso próximo vídeo nós vamos fazer um estudo sobre ele, o Irineu. Mas esse homem Policarpo, guarda bem esse nome. Esse foi um verdadeiro homem de Deus. E nós vamos descobrir quem foi o Irineu de Lyon, tá bom? Isso vai fazer parte do nosso próximo vídeo. Deixa seu joinha, acione o sininho aqui embaixo, coloque todas. Para acionar você tem que se inscrever, tá? Senão você não aciona. Porque eu vou estar trazendo muita história dos nossos pais da igreja, para que você conheça um pouco. Isso é bom para mim, que sou professor. Eu preciso de ter conhecimento. E eu busco conhecimento para mim e eu passo para ti. Obrigado.